Valeu, meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Todo mundo faceiro, todo mundo feliz com a vitória do Tricolor de ontem, uma vitória que convenceu e que não mostrou muitos problemas do que nós imaginávamos. Problemas com jogadores que não conseguiam se concentrar ou que não conseguiriam colocar em campo o que teria sido pedido pelo técnico Renato Portaluppi, muito pelo contrário. Nós vimos um Grêmio que estava concentrado, que queria jogar e que não tirou o pé mesmo depois de estar com um resultado bem satisfatório, com a vitória já bem encaminhada. E isso foi colocado na entrevista coletiva pelo próprio técnico Renato Portaluppi. Não se iludam. Foi a primeira partida apenas, o Grêmio ainda terá uma sequência muito difícil e é na sequência que mora o grande perigo. Porque o Renato alertou durante as outras semanas que o problema do Grêmio não seria o ritmo, não seria a questão física, e sim o ritmo de jogo. O ritmo de jogo é que pegaria. Não vimos esse problema ontem diante do The Strongest. É verdade, um The Strongest que nós já sabíamos que era um time vulnerável, que não tinha uma qualidade fora da curva e que seria um time que o Grêmio venceria facilmente dentro das condições normais. Mas é um time que sim, o Grêmio teve dificuldades de vencer lá na altitude, mas muito por conta do time que foi colocado naquele momento. Fato é, o Grêmio jogou bem, o Grêmio foi muito bem, os jogadores estavam concentrados, estavam querendo muito mais que o adversário, tinham muito mais qualidades que o adversário, mas o Renato fez questão de colocar o pezinho no chão e avisar: calma, cuidado, que o problema vai vir na sequência e não assim de uma hora para outra, como muitos imaginavam, tá? Vamos falar sobre outra questão, gente. O problema que o Renato colocou que vai ser a longo prazo, mas tem uma questão que a gente precisa discutir, precisa colocar aqui na mesa, que é a questão dos reforços. O Renato ontem na entrevista coletiva disse que o Grêmio teve uma situação um pouco melhor do que a que está hoje. O Grêmio deu uma complicada na sua situação financeira por conta dos prejuízos devido às chuvas. Mas o Grêmio não desistiu de fazer contratações. E o Renato ontem fez questão de dizer: o Grêmio precisa de mais 2 ou 3 contratações nesta janela de transferências. Um perfil que o Grêmio parece estar buscando no mercado, parece estar analisando, é de volante. 2 jogadores estão na pauta do Tricolor e tiveram na pauta do Tricolor nos últimos dias. O volante Paulinho, que o Grêmio chegou a sondar a situação, conversar, se retirar da questão de negociação e parece ter voltado a conversar, segundo a informação do pessoal do UOL. E um outro volante que foi buscado pelo Tricolor, algumas informações, é o Matheus Henrique, jogador que passou por aqui, que está no Sassuolo, e sim, o Grêmio buscou informações sobre o Matheus Henrique. O Grêmio não avançou porque a informação que parte lá da Itália é que o Sassuolo não pretende emprestar o jogador como o Grêmio gostaria de tê-lo, e sim apenas vender. Como é um jogador que deve ser vendido ali na casa dos 5 milhões de euros, o Grêmio não vê no Matheus Henrique uma boa possibilidade nesse momento, ao contrário do que acontece com o Paulinho. O Paulinho já está livre, já se despediu do Corinthians, é um jogador que pode ser contratado por qualquer equipe no Campeonato Brasileiro ou de qualquer outro país, e o Grêmio se coloca nessa negociação. Assim como o Vissel Kobe, clube lá do Japão, que também está analisando uma possibilidade de proposta pelo Paulinho. A informação de hoje pela manhã do UOL que eu trouxe mais cedo para vocês é de que o Grêmio estaria conversando com o Paulinho por um contrato de 2 anos, mas ainda é uma negociação que, segundo o UOL, está em andamento. O Grêmio negou, disse que a chance é 0. Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece ali no futuro. Mas fato, hoje à tarde, uma publicação no Instagram mexeu com a torcida tricolor. Na verdade, uma publicação do Soteldo. Mas o comentário dessa publicação teve Rafael Carioca. Olha só o que ele comentou. O Rafael Carioca ele faz um elogio ao Soteldo, dizendo ele joga muito. E depois o Jefferson Soteldo comenta ali embaixo, ó, olhos, né, o emoji como se fosse pro Grêmio, ó, Grêmio, de olho em Rafael Carioca. A situação do Rafael Carioca lá no Tigres é a seguinte: o jogador ele está em fim de contrato, ele assinou um contrato de 1 ano lá com o Tigres no ano passado, o contrato está encerrando, mas existe uma cláusula de renovação por mais 6 meses. Caso o Tigres tenha vontade de renovar, de permanecer com o Rafael Carioca por mais 6 meses, ele ficaria por lá. Mas fato,
que ele pode ficar livre no próximo mês. É importante nós colocarmos também que o Rafael Carioca é um jogador que vira e mexe aparece na pauta do Grêmio. Toda vez que ele está em fim de contrato lá no Tigres, ele aparece na pauta do Grêmio e também do Atlético Mineiro. E lá no Atlético também estão falando sobre Rafael Carioca. Mas é fato, ele tem contrato de 1 ano, que está terminando lá com o Tigres. Ele tem uma cláusula de 6 meses que, se não for da vontade do Tigres, ele não fica. Tá? Ele não fica. Nessa temporada pelo Campeonato Mexicano, ele fez 38 partidas, marcou 1 gol e deu 5 assistências. Na CONCACAF, no caso, que é a Libertadores, né? A liga da CONCACAF por lá, que é a Libertadores deles, ele fez 4 partidas e deu 1 assistência. Então, Rafael Carioca aparece como uma possibilidade no tricolor. Mas é importante nós dizermos, não existe nenhum movimento do Grêmio neste momento. É apenas um jogador que poderá ficar livre no mercado, e nem isso está confirmado ainda, tá? Poderá ficar livre no mercado e o Grêmio poderia analisar a possibilidade de Rafael Carioca. Rafael Carioca e Soteldo jogaram juntos no Tigres e por isso a proximidade dos jogadores. E aí, Rafael Carioca, seria uma boa pro Grêmio? Tu aprovaria a contratação do Rafael Carioca? Lembrando, não existe movimento do tricolor pelo Rafael Carioca neste momento. Mexeu muito com a torcida por conta da publicação e do comentário do Soteldo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.